Fala aí, tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim. No vídeo passado eu falei a respeito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? Sobre a Anvisa, sobre a criação da Anvisa, sobre os órgãos de vigilância sanitária estaduais e municipais, sobre a competência de cada um, né? Sobre o que cada um faz, entendeu? E nesse vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre as ações de fiscalização, né? Sobre as visitas sanitárias com finalidade de fiscalização e verificação das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos. Tá? Então, antes de mais nada, né, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Oliveira, enfermeiro há 35 anos, hoje aposentado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e pelo Ministério da Saúde, e atualmente também estudante de odontologia na Universidade Federal Fluminense, né? Então, como eu falei, o objetivo desse vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre as ações de fiscalização, né, sobre as visitas sanitárias aos estabelecimentos e o que demanda uma visita dessa, né? Por que o fiscal vai lá fazer a fiscalização? Não é por iniciativa própria, o fiscal não vai porque ele quer, ele vai com uma ordem de serviços expedida pela chefia direta ou uma instância, às vezes até superior, né, pelo secretário de saúde, enfim, que é a autoridade sanitária municipal, né? E num primeiro momento, o que demanda essa visita de fiscalização é o processo de licenciamento, né? Que, conforme eu já expliquei no vídeo anterior, ele é obrigatório, ele é solicitado, né, pelo requerente junto à Vigilância Sanitária Municipal, que é quem fiscaliza os estabelecimentos, né? E na época que eu trabalhava, a Vigilância Sanitária Municipal aqui no Rio tinha o status de subsecretaria. Hoje não é mais uma subsecretaria, hoje é o Instituto de Vigilância Sanitária, o IVISA, e o procedimento mudou um pouquinho também, né? Hoje o requerente entra no site, tudo online, solicita o licenciamento através de um formulário, de um questionário de autodeclaração, né? E encaminha a documentação necessária solicitada e paga a taxa de licenciamento sanitário e, posteriormente, após 10 dias mais ou menos, o IVISA libera o licenciamento. E aí, então, o estabelecimento está apto a iniciar suas atividades, né? Então, como eu falei, o processo de licenciamento é o principal, o que demanda mais visitas, mas também pode ser denúncia, né? Aqui no Rio nós temos o 1746, que é o órgão da prefeitura que recebe essas denúncias, né? Pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser através do site da prefeitura, entendeu? E ofícios de outros órgãos, né? Como juizados, delegacias, enfim. São várias as situações que podem demandar uma visita da vigilância sanitária a um estabelecimento, tá? É importante saber, né, que o fiscal ele vai estar identificado, né? Ou ele vai estar com crachá, ou ele vai estar com uma carteira de identidade, né, identificando ele como profissional, como servidor público e integrante da equipe multidisciplinar de fiscalização, entendeu? E uma outra coisa que é importante é que as pessoas saibam o seguinte: nunca se deve tentar evitar a ação de fiscalização, tá? Por quê? Porque obstar a ação de fiscalização constitui infração à legislação sanitária, entendeu? Então o estabelecimento com certeza será multado, né? E posteriormente vai ser fiscalizado de qualquer jeito, de uma maneira ou de outra, entendeu? A fiscalização vai lá e vai fazer a ação, né? Então é besteira tentar evitar, só vai postergar uma coisa que vai acontecer e você ainda vai ser multado por conta disso.
né? Então, nunca fazer isso, nunca fazer. Se por acaso o profissional não estiver, orienta lá a secretária, a recepcionista a receber a equipe, entendeu? Mesmo que ela desconheça os procedimentos técnicos, né, como é que a coisa funciona, mas ela deixa a equipe entrar, deixa a equipe fiscalizar. Vão perguntar coisas a ela, não vai saber responder, mas tudo bem, até aí não é nenhum tipo de infração, né? Porque ela não é uma profissional da área. Tá? Mas essa orientação tem que ter, não pode impedir. Tá? Porque senão vai ser multado e vai ser fiscalizado em algum outro momento. Né? E aí é interessante eu falar aqui agora sobre o poder de polícia que a vigilância sanitária tem. Né? Então vamos lá. O poder de polícia da vigilância sanitária é uma prerrogativa legal que permite ao Estado, por meio de seus órgãos sanitários, como a Anvisa e as vigilâncias estaduais e municipais, limitar ou condicionar o exercício de atividades privadas, com o objetivo de proteger a saúde pública e garantir o bem-estar coletivo. Tá? Definição do poder de polícia sanitária. Segundo o artigo 78 do Código Tributário Nacional, o poder de polícia é a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de atos em razão ao interesse público, em razão do interesse público. Ou seja, o interesse público sempre acima do interesse individual, né? O interesse da coletividade sempre acima do interesse individual de cada cidadão. No contexto da vigilância sanitária, isso significa que o Estado pode restringir ou proibir a comercialização de produtos que apresentem risco à saúde, interditar estabelecimentos que não cumpram as normas sanitárias, a gente vê notícias disso aí todos os dias, né? Aplicar sanções como multas, advertências ou suspensões, né? Exigir licenças e registros para funcionamento de empresas e comercialização de produtos. E a base legal são a Constituição Federal, o artigo 200, inciso 2, define as atribuições do SUS, incluindo a vigilância sanitária. Como eu falei no outro vídeo, vigilância sanitária é SUS, né? A Lei 8.080 de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde, define a vigilância sanitária como conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. E a Lei 9.782 de 1999, que cria a Anvisa e define suas competências, incluindo o exercício do poder de polícia sanitária. Ok? Isso é importante que todo mundo saiba. Eu sei que existe um desconhecimento muito grande sobre isso, né? Quando eu fazia fiscalização, não era incomum que as pessoas se mostrassem surpresas, né? Quando a equipe chegava lá para fazer a fiscalização. Certa vez um médico perguntou a mim: por que você veio ao meu estabelecimento? E eu falei para ele, doutor, o senhor abriu um processo de licenciamento quando o senhor abriu o seu consultório, não abriu? Ele, abri. Então, o senhor solicitou que a vigilância sanitária viesse lhe visitar, né? E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, entendeu? Ao longo, né, dessa minha passagem pela vigilância sanitária, foram muitas as vezes que eu tive que multar estabelecimento, porque eles tentavam obstar, entendeu? E é aquilo que eu estou falando, você vai multar e vai voltar lá na semana seguinte, então é besteira querer evitar, entendeu? Orienta a sua secretária, orienta a sua recepcionista, deixa a equipe entrar e fazer a fiscalização, né? Uma outra coisa que, infelizmente, é um mito, né, vamos dizer assim, que as pessoas, eu ouvi muito isso também, a vigilância sanitária sempre vai dar um prazo para resolver os problemas. Não é bem assim que funciona, tá? Depende do grau de risco que a não conformidade está oferecendo ao usuário e ao próprio trabalhador, às vezes, né? Então, dependendo do grau de risco, você pode dar um prazo maior ou menor, você pode multar, você pode interditar, aí vai ser lá o que vai ser visto no momento da inspeção, tá? Então,
No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre as infrações sanitárias, né, o que a legislação diz, o que é infração, entendeu? E por hoje eu vou ficar até aqui, né? Só vou até aqui, ok? Gostou do vídeo? Achou interessante? Né? Se inscreve no canal, marca o sininho para que no próximo vídeo você seja notificado, entendeu? Se acha que pode ser interessante para um amigo, para um conhecido, para um colega de profissão, encaminha para ele esse vídeo, entendeu? Comenta, faz pergunta, tá? Eu vou, na medida do possível, tentar responder todo mundo, ok? Hoje eu vou ficar por aqui. Forte abraço, até o próximo.